Olá, gente amada e querida de Deus. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O texto bíblico, Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. E chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas de onde os discípulos estavam juntos, por medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E Jesus disse-lhes outra vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos lhe disseram: Nós vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não colocar o dedo no lugar dos cravos, e não colocar a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. Ora, 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez naquele mesmo lugar, e Tomé estava com eles. E estando as portas fechadas, Jesus chegou e colocou-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Em seguida disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e coloca a tua mão no meu lado, e não sejas incrédulo, mas tenhas fé. E Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse: Tomé, tu crestes porque me vistes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou muitos outros sinais em presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Permitam-me fazer-lhes algumas considerações sobre este evangelho que acabamos de ouvir. Em primeiro lugar, gostaria de dizer-lhes que o apóstolo Tomé nos representa autenticamente. Ou, se quisermos, podemos dizer que ele representa muitos de nós, que sentimos muita dificuldade em crer, principalmente nas horas difíceis, de grandes provações, quando somos desafiados a crer contra toda a lógica dos acontecimentos. Este foi o caso de Tomé. Apesar de ser do grupo dos discípulos que esteve junto de Jesus durante 3 anos consecutivos, ele, assim como seus companheiros de apostolado, sentiram um medo enorme de que fizessem com eles o mesmo que fizeram com Jesus. Tomé, assim como os outros, estavam apavorados e trancados dentro de casa. E para Tomé, assim como para os seus companheiros, que haviam acreditado em Jesus e tinham depositado toda a esperança nele, a morte do Senhor na cruz, feito um bandido, havia destruído tudo o que sonharam. Todos eles estavam chocados com tudo. O sonho deles tinha se acabado na cruz. Quando digo que Tomé foi um autêntico representante de muitos de nós, refiro-me ao fato de que, se nos deparamos com uma grande desilusão, costumamos exigir algum sinal extraordinário para que creiamos. Foi este o caso de Tomé. A sua decepção e desilusão foi tão grande que ficou descrente quando seus companheiros lhe disseram que o Senhor estava ressuscitado e vivo e estivera ali. Desiludido e descrente, Tomé exigiu um sinal extraordinário para crer e disse: Se eu não colocar o meu dedo nas suas chagas, eu não acreditarei. Os discípulos todos estavam desiludidos, não somente Tomé. Prova-o os 2 discípulos que voltavam de Jerusalém para casa em Emaús e estavam tristes e desanimados
depois da morte de Jesus na cruz. Quando o próprio Jesus começou a caminhar ao lado deles e perguntou-lhes sobre o que eles estavam conversando. E um deles, de nome Cleofas, sem saber que era Jesus ressuscitado que caminhava com eles, lhe respondeu: Tu és peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que se passaram aqui nesses dias? E Jesus perguntou: Quais? E eles falaram do que tinha acontecido, de como Jesus foi crucificado e morto na cruz. E disseram também: Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas hoje já é o terceiro dia que estas coisas aconteceram. E falaram também das mulheres que foram ao sepulcro pela madrugada e voltaram maravilhadas, anunciando-lhes que o corpo do Senhor não estava no túmulo e que os anjos lhe disseram que ele está vivo e não está entre os mortos. Porém, disseram os discípulos de Emaús, ninguém acreditou no relato das mulheres. Enfim, todos os discípulos estavam por demais chocados e desiludidos com tudo que Jesus sofrera, e a exemplo de Tomé, estavam descrentes. Trazendo estas reações dos discípulos para os dias de hoje, constatamos que nem sempre é fácil acreditar. Constatamos que muitos dos problemas que passamos hoje são verdadeiros obstáculos que podem nos desviar do caminho de Jesus e não acreditamos. Ou acreditamos ao nosso modo, confuso e misturado com ideologias as mais variadas, criadas por homens que nos abalam e podem levar à perda da fé. Enfim, o apóstolo São Tomé, abalado, confuso e desiludido, sentiu dificuldade de crer que Jesus está vivo e ressuscitado. Ele precisou ver para crer. E a advertência que o Senhor fez a ele serve para todos nós. Bem-aventurados os que não viram e creram. Permitam-me uma última reflexão sobre tudo isso, que é a seguinte: Tomé estava ausente na primeira aparição de Jesus ressuscitado. Os companheiros lhe contaram, mas ele não acreditou. Isto nos mostra que nós encontramos Jesus verdadeiramente não fora, mas dentro da comunidade, quando estamos todos juntos. É na igreja, a comunidade dos crentes, que nós superamos os obstáculos e dificuldades e encontramos verdadeiramente Jesus. Ajoelhados diante dele, podemos dizer, como Tomé: Meu Senhor e meu Deus. O sinal da ressurreição de Jesus é o maior de todos os milagres realizados e descritos nos evangelhos. Ele é a base e o fundamento da nossa fé. E para que possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo nele, tenhamos vida em seu nome. A fé em Jesus nos abre sempre esta perspectiva real e verdadeira, como ele próprio afirmou: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.